Olá pessoal, tudo jóia? Bem-vindo à live! Eu acho que hoje a live é número 30 lives depois estamos aqui. Olá corações, deixa eu só ajeitar um pouquinho a câmera antes da gente começar. Oi Rose, tudo jóia? Ivane, seja bem-vinda também, querida. Tudo jóia pessoal? Bem, hoje Oi Fê, tudo jóia? Hoje eu vim para falar um pouquinho para vocês. Na verdade foi uma pergunta de uma seguidora da minha live de segunda. E aí eu fiquei com vontade de falar para vocês um pouquinho de quais são assim os indícios quando tá iniciando uma crise, né? Quando o casal tá em crise, quais tipos de comportamento que cada um do casal pode assumir. Então a minha intenção é fazer isso hoje. Deixa eu falar um oi para Stephanie, um oi para Mariana. Olá pessoal, então vamos lá, vamos que a live tá boa. Eu vou falar então quais são os comportamentos que normalmente, vocês estão me ouvindo bem? Eu só me conta se vocês estão me ouvindo bem, tá? Quais são os comportamentos que normalmente as pessoas acabam desenvolvendo, né, diante de um possível término ou diante de uma crise na relação? Gente, eu quero dizer para vocês que é muito comum e que provavelmente, obrigada Rose, e que provavelmente vocês acabam assim entrando nesses tipos de comportamento sem perceber. Então são 4 comportamentos possíveis diante de uma crise, tá? Ou de uma ameaça ao relacionamento, em que um do casal pode fazer. Primeira coisa importante que eu preciso contar para vocês. Renata, todo casal vai desenvolver esses 4 comportamentos? Nem todos. Relacionamentos mais saudáveis não vão ter esses 4 comportamentos. Agora, se o seu relacionamento tem um desses 4 comportamentos na crise, então você pode ficar ligada que provavelmente o seu relacionamento não está um relacionamento tão saudável. Numa próxima live você podia falar de jogos amorosos. Fê, falo demais. A análise transacional, que é a abordagem com que eu trabalho, Fê, ela fala assim muito profundamente sobre jogos psicológicos. Inclusive vou dar, né, no programa Reeducação Amorosa, tem um módulo específico em que a gente vai falar muito sobre jogos psicológicos. Gente, lembrando, hoje é o último dia das inscrições, viu? Para o programa Reeducação Amorosa. Se você não se inscreveu, corre lá para se inscrever. Vamos falar bem aprofundado, Fê, sobre jogos psicológicos lá, né? E como sair deles, por que eles acontecem, que é bem vasto. Mas eu posso fazer uma live com um pedacinho sobre isso, com certeza, que já vai ajudar vocês. Gente, então vamos lá. Oi, Thaís, tudo jóia? Então vamos lá. E a gente tem 4 comportamentos possíveis desenvolvidos pelo um ou os dois do casal, tá? Que acontece diante de uma crise. Quais são esses comportamentos? Primeiro comportamento seria não fazer nada. Segundo comportamento, superadaptar. Terceiro comportamento, agitação, né? E quarto comportamento pode ser violência ou incapacitação. E eu vou falar um pouquinho como é que são cada um desses comportamentos, a gente vai entrar um pouquinho nisso e eu acho que vai ser bem revelador para vocês. Então uma coisa que a gente tem que ficar já de cara assim combinado é que nem todo relacionamento o casal vai entrar nesses comportamentos, mas os casais que entram nesses comportamentos são com certeza relacionamentos em que existe dependência emocional. Então aí você vai fazendo checklist comigo, hein? Vai entrando aqui, vai pensando, será que o meu tem isso? Será que o meu não tem? Então a gente vai pensando um pouquinho. Olá, Karen, oi, Aparecida. Então vamos lá. Eu já falei os 4 comportamentos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada um. Diante de uma crise da relação, uma primeira possibilidade é um do casal, os dois, irem para o primeiro ponto, que é não fazer nada. Ué, Renata, mas aí é bom demais, que comportamento esquisito é esse? Me conta como é que acontece isso? É assim, gente, o não fazer nada é quando um ou os dois do casal percebe que o relacionamento está em crise, que tem alguma coisa acontecendo, que tem alguma coisa que não está muito ok, né? Mas eles acabam decidindo por não fazer nada. Parece, gente, que é uma decisão acertada, vamos dizer assim, mas na verdade ela é super contaminada. Por quê? Imagina aqui, você tá com febre, tá? Vamos imaginar essa analogia para vocês entenderem. Imagina que você tá com febre. A febre tá subindo, hein? 38, 39, o negócio tá ficando quente, você tá ficando mal. E
e você resolve não fazer nada. E aí, quais as consequências seriam de você não fazer nada quando você está doente? Quais são as possibilidades? Quando a gente finge que nada está acontecendo, por exemplo, eu tô com febre, mas é normal, sempre tenho febre, não é nada demais não. A chance é que a gente começa a desqualificar alguma coisa importante que o nosso organismo quer contar pra gente. Da mesma maneira, gente, no relacionamento. Quando existe um problema e um ou os dois do relacionamento resolvem não fazer nada. Entenda que não é um comportamento que passa muito pela consciência, né, da pessoa, ela decide não fazer nada. Não, ela fica com aquela desculpa, não, mas é que ele sempre foi assim. Não, é que ela sempre foi assim. Nosso relacionamento, sempre é assim mesmo. Todo casal tem essas brigas. Gritar, me bater, é normal, isso sempre acontece, tá entendendo? Então, eu decido de um jeito torto não fazer nada com a ilusão de minimizar aquilo que está bem diante do meu nariz, aquilo que acontece diante de mim e eu acho que não é nada, né? Eu acho que vai passar e não é assim, viu? Na verdade, não passa. Então, o primeiro comportamento, obrigada. Primeiro comportamento é o não fazer nada, ele mostra um adoecimento do relacionamento e um adoecimento das pessoas envolvidas. Porque se elas escolhem não fazer nada, elas estão escolhendo em contrapartida, né? Fingir que nada está acontecendo, esperar que a solução venha de fora. Então tudo isso pode acontecer. Olá, Rose. Lastênia, vi que você entrou. Lastênia, logo depois dessa live tem a nossa aula, viu? Lá no programa Reeducação Amorosa. Terminando aqui, eu vou pra lá, pra nossa aula. Obrigada, Lu. Então, assim, o comportamento não fazer nada, ele envolve isso. E tem uma coisa importante aqui no não fazer nada, né? Quando, por exemplo, um do casal resolve não fazer nada, fica fingindo que nada tá acontecendo, tem uma grande possibilidade do outro da relação ficar assim muito tenso. Tem uma possibilidade do outro da relação querer fazer alguma coisa. Então vamos supor, tá? Vamos supor que eu vou abranger bem esse primeiro ponto porque é o que mais acontece, tá? Vamos supor que o relacionamento tá ruim e o cara tá fingindo que não tem nada acontecendo, que não tem nada demais. Bobagem, nossa relação sempre foi assim. E ele tá desconsiderando. E a mulher fica assim, mas amor, acho que não tá legal, tal. E ele, não, que frescura, você inventa coisa onde não tem. Tá ótimo a nossa relação. O que acontece? Quando um fica aí nessa postura de não fazer nada e o outro é um pouco mais ativo, existe uma grande possibilidade desse outro que é mais ativo começar a tentar fazer não só por ele, mas fazer pelo outro da relação. Então é aquela hora que a pessoa coloca a relação nas costas dela. O comportamento não fazer nada provoca nas pessoas em volta uma vontade de fazer alguma coisa. Então eu faço meu pedaço, faço o pedaço dele. Mas, gente, vocês já sabem, adianta? Resolve eu pegar o relacionamento nas minhas costas, assumir tudo do relacionamento? Não resolve, gente. É igual eu falo pra vocês, relacionamento é como se fosse uma mesa, né? Se ela tem 4 pés, se só um lado, só um pé, só de um lado os pés, nossa, tá sujo, se só de um lado os pés estão firmes e do outro tá bamba, essa mesa vai ficar meio capenga, não adianta só um lado fazer a parte, né? Por isso que é muito importante que a pessoa que tem ali, né, é mais ativo, ir chamando o companheiro ou a companheira para fazer também alguma coisa. Renata, mas talvez ele não quer mesmo assim. Talvez você esteja usando, tem 2 chances, ou você está usando recursos que não são tão úteis, né, que não está trazendo tão resultado, ou a outra chance é que realmente ele não quer, ele desistiu ou ela desistiu da relação. Por mais que seja ruim, isso pode acontecer. Não, tem que ser 50% para cada lado. Isso, sabe, tem que ser 50% para cada lado. Embora eu sempre acredito que um dos lados, às vezes mais fortalecido, mais centrado, pode, assim, ajudar o outro a fazer os 50% dele, entende? Porque quanto mais a gente está centrada, mais a gente está fortalecida, mais a gente traz a possibilidade do outro também ficar melhor, né? Porque aí há alguns joguinhos, acho que foi a Lu, né, que perguntou, alguns joguinhos ali
não fazem mais sentido, você para de jogar. Então é muito importante, gente, que embora você tenha que fazer seus 50% e o outro tenha que fazer, faça seus 50% da melhor maneira possível. Porque existe uma grande possibilidade de você estando bem, você conseguir trazer o outro a ficar bem também e essa relação prosperar, tá? Então, o primeiro comportamento diante de uma crise possível é o comportamento não fazer nada. Ele traz todas essas consequências. A consequência é que a pessoa ignora o que está ali na realidade, né? E agora vamos para o segundo comportamento, que foi o que a seguidora me chamou aqui em inbox e me perguntou: Renata, que história é essa de superadaptação? Não achei material sobre isso. Superadaptação é um desses 4 comportamentos passivos que a gente chama, tá? E está na literatura da análise transacional, mais especificamente em um livro que chama Prêmios Eric Berne. Então, é um livro que não é um livro que vende em livrarias, é um livro assim bem exclusivo para membros da análise transacional, para profissionais que trabalham com isso. Por isso que você não encontrou sobre o tema. Mas a segunda possibilidade, então, diante de uma crise, é a pessoa superadaptar, que foi o que eu falei na segunda. O que seria superadaptação? É eu me adaptar à meta do outro, eu me adaptar ao que o outro espera de mim. Então, na segunda-feira, teve uma seguidora que disse: Renata, a gente terminou e o cara agora tá indo atrás de mim e com tudo que eu sempre quis, com posts maravilhosos, todo cheio do dengo. E aí, acredito ou não acredito nessa mudança? E aí eu contei pra ela que provavelmente ele estaria nesse estágio, na superadaptação. Com medo de perder o outro, eu me adapto ao que o outro sempre esperava de mim. Olha lá, pessoal, o que o outro sempre esperava de mim. Então eu começo a me adaptar. Mas, gente, quem me segue já é macaco velho, não é mesmo? A gente já sabe muito bem. Se eu mudo em detrimento do que o outro espera de mim, essa mudança é uma mudança que é válida? É uma mudança que é forte e vai se manter? Chance que não. A grande probabilidade é que não se mantém. Se mantém 1 mês, 2 meses, enquanto você ainda tá ali, né, trazendo o outro para perto de você. Mas depois disso, gente, depois disso a pessoa acaba voltando a ser o que ela era. Porque, como vocês sabem, quem me segue sabe disso muito bem, a mudança tem que partir, tem que nascer da nossa vontade. Uai, Renata, agora fiquei doidona? Você não falou que eu posso fazer meu 50% e diante disso eu ajudar o outro a mudar? Então, mas lógico que o outro tem que querer mudar, né? Porque quando você tá centrada, lógico que você pode ajudar alguém um pouco mais, né? Porque você tá ali equilibrada, você tem mais ferramentas. E aí, por isso que eu falo, né? O outro tem que querer sempre. Lógico que você tem um limite, né? A gente não faz mágica, a gente não, sabe? A gente não tá fazendo milagre. Ainda não fazemos milagre, mas a gente pode fazer muito bem a nossa parte. Então, superadaptação é isso. Eu mudo, mas eu não mudo verdadeiramente, porque eu tô mudando, desejando, olha lá, Larissa, desejando que o outro que o outro Ixi, gente, perdi o raciocínio, desculpa. Então eu mudo desejando que o outro acabe concordando com essa minha mudança e acaba voltando pro relacionamento. Essa é a jogada da superadaptação. Sayonara! Agora eu acertei. Essa é a pegada da superadaptação. Eu faço não por mim, mas pelo outro. E aí, gente, não se mantém. Então fica muito de olhinhos e orelhinhas em pé. E se alguém mudar assim drasticamente da noite pro dia, fazendo tudo que você sempre sonhou, desconfia e conversa com essa pessoa. Olha, acho super legal isso tudo que você está fazendo, mas só vai ser válido de verdade se isso vier de você. Então, um dos pontos é esse. Às vezes, diante de uma crise, a pessoa super adapta. Vamos ver aqui o que estão falando. Verdade, ninguém muda ninguém, mas pode dar uma ajudinha. Isso mesmo, essa é a ideia. Pode dar uma ajudinha. Betina, que bom você aqui de novo. Hoje fiquei querendo muito mandar mensagem pro meu ex, mas sei que se eu não deixar essa fase passar sem falar com ele, vou continuar sofrendo a perda. Betina, agora você tá falando assim de algo que já aconteceu, né? Já teve um rompimento. Realmente, se eu vou lá, falo com ele, é uma cicatriz que vai sempre abrindo. A mesma coisa o que o super adapta, né? Aquela pessoa que tá super adaptando, fazendo as vontades suas, fazendo assim tudo que você sempre desejou. O que acontece? Seu coração se enche de esperança e aí passa ali 1 mês, 10 meses,
a pessoa sacaneia e faz exatamente o que sempre fez. Então, é o que eu falo, né? A sanfona emocional. Você é um morde e assopra, parece que vai ficar tudo bem e não fica tudo bem. Porque é um jogo, sim, que é um comportamento passivo, na verdade, é para segurar a pessoa. Então, já falamos de 2 comportamentos passivos, ou de 2 comportamentos que as pessoas fazem diante de uma possibilidade de término. Então, o primeiro é não fazer nada, ignorar os sinais de que existe um problema. Segunda possibilidade é a pessoa super adaptar. Ela fazer uma adaptação dela em detrimento do que o outro deseja para ver se essa relação continua, né? Então, geralmente não é tão válido. Renata, você acha certo bloquear o ex? Acha válido? Acho super válido. Acho que às vezes até necessário. Então, tá liberado. Às vezes a gente tem que bloquear mesmo, até pra gente dar uma respirada. Bem, vamos lá. Terceiro comportamento que acontece, gente. Acontece sim. E às vezes a gente acha que não, mas pode acontecer com você também. Que diante de um movimento de crise, como uma tentativa de impedir um desfecho, talvez, de um término. Uma terceira possibilidade é a agitação. Agitação, a pessoa para de pensar. Ela começa a fazer coisas, às vezes, muito agressivas, inclusive, xingar, ameaçar. E isso, gente, isso daqui é um problema dos graves, vocês já sabem, né? Então, uma possibilidade, quando tem um relacionamento assim de extrema dependência, ou em que o casal, um depende muito do outro e tem ali um rompimento ou uma chance de rompimento, um do casal pode entrar nessa onda de agitar, ameaçar, gritar, às vezes até bater. E talvez você me fale assim, mas Renata, se a pessoa agitou, a outra vai ficar assustada e vai correr fora. Então, pode ser que aconteça justamente ao contrário. Quando a gente assusta, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente paralisa, ou a gente realmente foge, né? Diante do medo é isso. Ou a gente finge de morto, ou a gente foge. De verdade, é isso que acontece. Então, pensa comigo. Se uma pessoa chega e ameaça, tem sim possibilidade de você não ir embora. De você ficar com medo, meu Deus, se eu for embora, ele vai se matar. Ou se eu for embora, ele vai me matar. Então, calma, talvez não esteja tão ruim o relacionamento. E aí isso faz com que a pessoa continue na relação. E as pessoas em volta, né, de fora, não conseguem entender. Vai embora, o que você está fazendo aí? Você está correndo risco e tal. Mas é porque não é tão simples assim, sabe? A pessoa, para ela sair de uma relação de dependência... Olha aqui, eu tô falando um caso grave, assim, né? Talvez teve até uma ameaça ali. Mas tem até o do grito, de xingar, de explodir, que é mais comum do que se imagina, né? Mas quando a pessoa está numa relação assim de dependência, em que chega a esse nível de agressão, né, de agitação, às vezes ela fica meio com medo de sair. Então, para ela sair, ela precisa antes estar fortalecida, estar com uma rede de apoio, porque simplesmente pegar e sair, gente, você pode dar o melhor conselho que for. A pessoa não vai porque ela não se sente segura para fazer esse passo. Então, assim, eu compreendo essas mulheres que às vezes não conseguem, né? Ou esses homens também, porque o inverso também é verdadeiro, né? Eu compreendo essas pessoas. Então, o que eu poderia dizer para elas é assim, se fortaleça. Vai, refaça seus laços de amizade, refaça porque eles são importantes. Mas, assim, a agitação tem esse lado de muito agressivo. Em alguns momentos, você pode usar isso até para fortalecimento do relacionamento, mas aí você tem que ter um nível assim de centramento incrível e acreditar muito, né, na possibilidade dessa relação. Então, que eu não indico para todas as pessoas, porque às vezes tem agitação, gente, que é porque a máscara caiu, a pessoa mostrou mesmo. Então, tem tipos diferentes de agitação, entende? Que eu quero dizer para vocês. Tem tipo que ameaça o outro, tem outro tipo que às vezes a pessoa implode, tipo assim, ela agita contra ela mesma, né? Então a gente tem tipos diferentes, mas de todo jeito não é um movimento saudável, é um movimento que os dois da relação com certeza vão precisar de uma ajuda. Gileide, o tema é sobre assim, relacionamento em crise. Quando uma relação está em crise, quais são os comportamentos que um ou os dois do casal pode fazer. Então eu falei para vocês 3 comportamentos possíveis diante de uma
crise. Tá ruim, ai que pena. Eu falei 3 comportamentos possíveis, né? O primeiro é não fazer nada, o segundo comportamento é super adaptar, que eu até falei um pouquinho sobre isso segunda, e o terceiro comportamento é a agitação. Com uma tentativa enfreada de fazer com que a pessoa não vá embora, a pessoa agita pra caramba. Então, essas são as 3 possibilidades. Ainda existe a 4ª possibilidade. Essa 4ª possibilidade, ela é extremamente tóxica e perigosa. A 4ª é a violência em si, em que existe uma agressão física ou a incapacitação, em que uma das pessoas, né, da relação acaba ficando incapacitada. Vocês já viram isso? Eu já vi isso no consultório, gente, uma vez. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Eu já vi isso no consultório uma vez, assim, nesse 4º nível, que é um nível, assim, extremamente perigoso, né? Em que eu vou usar, tipo, a cartada final pra impedir que aquele outro vá embora. Depois eu posso até te contar por que isso acontece, né? Mas eu já vi isso uma vez no consultório, em que era um homem que ele tinha um relacionamento com outro homem. E aí, quando ele tava pra sair da relação, por coincidência ou não, quando ele disse que ia embora, o cara sofreu um acidente e não tinha ninguém para cuidar dele. Então, ele não foi embora, ele acabou ficando. Então, a 4ª possibilidade é a violência ou incapacitação, né? Em que eu me coloco como incapaz, eu fico incapacitado de maneira que eu fomente ali a dó do outro, o outro acaba não indo embora, né? Ou a violência em que provavelmente é boletim de ocorrência, tá? Física, tal, em que eu tento de alguma maneira prender o outro a mim. Então, as 2 possibilidades não são nada legais, né? Estão acompanhando, gente? Eu falei pra vocês desses comportamentos, não desconsidere esses comportamentos. Eu nunca vou chegar no último estágio, não, fica muito esperta. A chance é que da agitação possa ir para violência ou incapacitação, né? A agitação é um momento de explosão em que o indivíduo não pensa, então não adianta nem conversar com ele porque ele não está pensando. Depois da agitação tem uma queda ali da adrenalina e aí é possível a pessoa pensar com clareza, né? Violência ou incapacitação, aí a gente está em recursos bem escassos de possibilidades, mas geralmente vai envolver ali um boletim de ocorrência, que a gente diz, né? E é bem grave. E o que é mais comum é ficar ali na superadaptação, vamos dizer, né? O mais comum seria a superadaptação e ali o não fazer nada. Então, eu quero frisar assim com vocês. Se o companheiro ou companheira de vocês fica nesse movimento de ignorar, ou até você fica nesse movimento de ignorar o que está acontecendo na relação, não faz isso não. Porque não é tampar o sol com a peneira, como dizem Minas. Não é tampar o sol com a peneira que as coisas vão resolver. Não, você precisa ver o que está acontecendo na realidade para então, se possível, uma solução. Olha com carinho, presta atenção, que tipo de sinais seu relacionamento está dando, o que você deixou passar, o que você pode ajudar esse relacionamento, né? Isso é muito importante. Isso. Violência, em último caso aí, pra mim chegou no ponto final. Pra você chegou no ponto final. Exatamente. A violência é o ponto final. Mas assim, eu quero dizer que tem outros, né, 3 estágios antes de chegar na violência e que a pessoa, sem querer, ela acaba desconsiderando. Se no seu relacionamento tem o não fazer nada, é sim um indício de um relacionamento que tá tóxico. Se o seu relacionamento tem a superadaptação, é um indício também que o seu relacionamento tá tóxico. Porque se outra pessoa muda pra te agradar e não pra ela mudar porque genuinamente ela quer mudar ou ver um sentido nisso, peraí, liga aí o sinal vermelho, porque amarelo no mínimo, né? Porque significa que vocês estão numa relação de dependência, tá precisando mexer aí, né? Transformar. A agitação também é um super alerta, né? Teve explosão, você já fica muito, mas muito, muito ligada, porque alguma coisa está acontecendo. Larissa disse uma coisa: acredito que se a pessoa fica resistente demais, é melhor recuar. Larissa, ótima colocação. Na agitação, quando a pessoa não tem controle do que ela está falando, o que você tem que fazer é realmente recuar, o que você tem que fazer é se proteger, porque na agitação existe uma possibilidade muito grande de ir para uma violência, tá? Oi, Rose.
Deixa eu ver se vocês escreveram. A ex do cara que eu saía já agrediu ele. Será que tinha chance dela me agredir também? Leide, talvez não. Talvez não. Depende do quanto essa pessoa está assim, emocionalmente doente, né? Porque é uma doença emocional, né? O quanto ela está fragilizada emocionalmente. Então, Juleide, ele já agrediu ela, mas talvez ela conseguiu superar esse término, talvez ela já conseguiu ir pra frente. Ok? Corações, esse era o nosso tema de hoje. Deixa eu ver aqui. Meu namorado saiu de casa, mas a ex-mulher dele cometeu suicídio mas a ex-mulher dele cometeu suicídio e ameaça fazer novamente. Ela ameaçou suicídio, né? E ameaça fazer novamente caso ele entre com separação oficial e chantagem. Ivane, olha que caso delicadíssimo. Eu indicaria muito para o seu namorado, ele precisa muito de um acompanhamento psicológico para ele saber como lidar com essa situação, né? Se informar também com advogado, o que é possível, né? Eu não sou do campo jurídico, mas é que assim, a gente tem possibilidades quando o outro não quer. E ver assim, se tem filhos envolvidos, como é que pode, não sei se tem, né, mas se tiver filhos envolvidos, como é que pode proteger essas crianças ou esses adolescentes, os filhos do casal. Então, a ameaça de suicídio é o quê, Ivane? É já no quarto estágio, em que eu falo que eu vou ter, eu tenho uma agitação com certeza, né, mas eu tô ali provocando, para eu ir ali para uma possibilidade de uma violência ou uma incapacitação, né? Em que eu faço uma coisa para que o outro fique se sentindo culpado e queira ficar. Eu falo quando fica sempre na crise, mas a mudança não acontece, não tem como. Larissa, é muito complicado, porque olha, se um relacionamento tá sempre na crise, né? Eu acho que a gente tem que olhar para esse relacionamento. Uma hora os nossos recursos acabam, com certeza. Mas assim, antes que acabe, é uma bandeira que eu levanto também, gente, tente de tudo que for possível. Tente, faça os seus 50% assim, bem feito, vamos dizer. Tente ferramentas que talvez você ainda não usou, experimente coisas que você ainda não usou, porque isso pode ser muito interessante. A ex do meu irmão também tentou se matar quando ele terminou com ela. Leide, o que mostra? Mostra assim, uma personalidade que é frágil, uma personalidade bem enfraquecida. E pode ter certeza, a culpa não é da outra pessoa que terminou, né? A responsabilidade sobre a vida da pessoa é dela. Então, se ela tira a vida dela, isso foi uma decisão, uma escolha dela. Thalita disse assim: tive um relacionamento com um rapaz, terminamos porque a ex dele ficava seguindo a gente. Nossa! E me mandando mensagens, onde até colocou o nome da minha filha. Fiquei com medo e achei melhor terminar. Thalita, complicadíssimo isso, complicadíssimo. A gente tem que buscar recursos, né? Quando a gente tem que buscar, talvez elas estejam, né? Graça diz, elas estão precisando de Deus. E talvez de Deus e de todos os recursos, né, que estão disponíveis, que às vezes eu acho que Deus se mostra de muitas maneiras. Então, assim, é muito complicado. Você tá com alguém que tem um passado que está assombrando, né? Tem vezes que você consegue administrar isso, que dá para dar uma administrada, mas você se sentiu ameaçado, sentiu que sua filha está em perigo. Eu falo muito, né, que no novo relacionamento a sua filha passa a ser sua primeira prioridade, você deve protegê-la, né? Se isso foi o melhor, então assim, pode ter sido uma solução. Bem, meus corações, eu vou ficando por aqui, que agora eu vou dar aula pro pessoal do programa Reeducação Amorosa. Então, eu encontro vocês segunda-feira. E quem quiser ainda fazer as inscrições do programa Reeducação Amorosa, vão só até hoje, que é um programa que eu trouxe muito profundo. Sabe isso tudo que eu passo pra vocês, pedacinho, pedacinho? Então, no programa Reeducação Amorosa, eu trouxe assim, uma continuidade do conhecimento. Eu trouxe uma fluidez do conhecimento, né? Em que você vai encaixando um conhecimento no outro. E isso faz com que a pessoa efetivamente mude a maneira dela perceber relacionamentos, mude a maneira dela se
se portar diante de relacionamentos. Então é feito tanto para pessoas que estão em relacionamento quanto para pessoas que estão solteiras e querem se reeducar emocionalmente, né? Querem trazer novas possibilidades. Então eu quero dizer que está muito legal, mas o programa fica assim, reeducação amorosa, as inscrições ficam abertas só até hoje mesmo. Hoje eu vou dar inclusive uma aula, só que, Renata, mas como é que é assim? Eu vou fazer a inscrição e você já vai dar aula? Ela fica gravada para vocês, sem problema nenhum. Então fica aí o convite. Ok, meus corações, muitíssimo obrigada pela participação de vocês, como sempre, maravilhosos, muito obrigada mesmo. Chama o pessoal para aqui, para se inscrever, para seguir aqui no Instagram, tá bom? Um beijão, pessoal, e até segunda-feira. Ótimo feriado para vocês!